Então, hoje nós vamos fazer esse colar aqui. Essa peça você pode usar também sem esse pingente ou com o pingente. O pingente de preferência, a sua preferência. Então, para fazer esse colar, os materiais para fazer esse colar, os materiais são 5 cápsulas. Isso aqui são 5 cápsulas de café. Essas cápsulas já estão tiradas do café, lavadas, secas, pronta para trabalhar. Então, são 5 cápsulas. Um pingente de sua preferência, um fio de nalho, esse fio de nalho é 35, esse realmente é o que eu mais uso para fazer bijuteria. Nós vamos usar 2 chips, vamos usar 3 argolas tamanho 6, uma tamanho 8. Nós vamos usar um fechinho, esse fechinho é fechinho chamado de mosqueto, porque mosquetinho. Nós vamos usar um alfinete, um pedaço de corrente. Esse pedaço de corrente tem mais ou menos 6 centímetros, mais ou menos. Não precisa ser muito grande, é só para fazer você também poder aumentar ou diminuir essa peça aqui, né? Que a pessoa quiser mais justinho, ou um pouco maior, tá? E uma coisa, lembrando aqui, gente, sempre quando eu boto esse fecho, ou esse ou qualquer um outro, quando esse colocar esse fecho, pensa nele, sempre você usar a mão direita para colocar. Então, sempre coloque, seja do lado direito. Então, essa peça aqui, esse pingente aqui, ele tem o avesso e tem o direito. O avesso é esse aqui, o avesso direito é esse aqui. Então, eu tenho esse cuidado de botar o fechinho sempre do lado direito, que ele fica mais fácil você trabalhar. Ó, assim, entendeu? Então, esse é só uma dica que você pode usar, tá? Aí, nós vamos usar, de ferramenta vai ser nosso alicate chato, que é nosso alicate de apoio, nosso alicate redondo, que esse é um dos mais usados, né? O nosso alicate redondo é um dos mais usados. Nós vamos usar uma tesourinha bem amoladinha, uma tesourinha pequena. Normalmente é uma tesourinha que se usa para cortar unha, então é uma tesourinha pequena, mas de preferência bem amoladinha. Um palito de dente. Então, essas são as nossas ferramentas. E aqui no meio vocês estão vendo o quê? Uma lixa, de preferência, uma lixa de unha normal, mas de preferência é que essa lixa já seja usada. Por que usada? Porque normalmente quando ela tá muito nova, ela é muito amolada, então normalmente acaba até estragando a nossa peça. Então, por isso, de preferência, que seja já usada, ok? Então, nós vamos começar. Como nós vamos começar? Nós vamos começar já recortando as cápsulas, tá? Então, vamos recortar essas cápsulas. E como nós vamos recortar? Dessa forma. Fazemos um buraco aqui embaixo, ó. Primeiro corte aqui embaixo. E vamos cortando ela. Cortando. Tiramos essa sobrinha aqui. Esse pedacinho vocês podem ter, tá? Essa sobrinha. E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui essa tesoura. O que que acontece? Nesse caso aqui, para cortar, nós vamos fazer um primeiro corte aqui embaixo, ó. Primeiro corte aqui embaixo. Cortamos aqui. Tiramos esse aro. Esse aro a gente nunca joga fora, porque no futuro a gente vai usar ele, fazer alguma peça usando ele, tá? Aqui, fazemos isso. Vai ficar mais fácil para fazer essa limpeza aqui, ó. Fica bem mais fácil. Ok? Aqui eu vou abrir aqui, vou abrir esse pedaço aqui no meio, porque eu não preciso dele. Essa parte aqui também, eu vou guardar para uma outra oportunidade de usar essa parte aqui, tá? Então, também a gente não joga fora. Na verdade, na cápsula de café, a gente aproveita por inteira ela.
A gente não joga nada fora dela. Então, uma peça dessa, nós vamos fazer esse colo aqui dividindo em 3. Mas se você quiser fazer um brinco, dá pra dividir em 4, sem problema nenhum. Nós vamos dividir em 3. Ó, vamos dividir em 3. Aqui tá no meio. Cortamos. E cortamos aqui. Ok, ó. Tiramos essa parte pra ficar esse balãozinho daqui. Tiramos toda a rebarbinha. Toda a rebarbinha. Ó, a mesma coisa. Então, isso nós vamos fazer em todas, tá? Em todas. Vamos fazer isso em todas as 5 cápsulas e vai sobrar mais ou menos uma. Eu acredito que vai sobrar uma. 2 tubinhos. Do tubinho que sobra, a gente pode fazer o quê? Pode fazer um brinquinho, um pazinho de brinco, tá bom? É isso aí. Cortamos todos, né? Todos cortados, tá? Parou. Todos cortados. Estão todos os pedaços cortados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, cada cápsula dá para você cortar 3 pedaços, tá? 3. Então, aqui estão todos os pedaços, os 14. E aí, nós vamos começar a fazer o tubinho. Então, pegamos uma, ó. Isso aqui, a gente faz isso aqui. Ele vai ser nesse triângulo aqui, ó. Eu vou girando ele, ó. Vai encostar naquela ponta lá. Mas ele, ó, se por acaso você rodar e essa ponta não ficar no meio, você volta e faz de novo. Porque o importante é ficar no meio, ó. Do jeito que começou, na ponta que começou, o outro termina desse jeito. Então, aqui, ó, bem pertinho, ó. Aqui, ó. Bem pertinho. Eu pego e faço isso aqui, ó. Eu vou rodando ele, ó. Vou girando ele, girando, até chegar aqui. E ele vai acabar da onde começou, assim, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Vai seguindo aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Ó, se por acaso, na hora de você fazer, não rodar, muitas vezes é porque tá um pouco oleoso o dedo, aí você bota um pouquinho de talco, só isso, ó. Mas ele vai girar, ó. E ele tem que girar para fazer isso aqui, terminar com essa ponta aqui, ó. Ele tem que terminar assim. Você já imaginou fazendo um brinco como esse? E melhor ainda, né? Em cápsula de café? Então fique comigo, porque aqui você vai aprender. Sou Sueli Bonfim, especialista em ecobijuteria e sou apaixonada por trabalhos artesanais. E posso te ajudar a criar peças como essa e muitas outras. Porque como foram 5 cápsulas, então cada uma dá para cortar 3, né, nesse tamanho. Então, por isso que sobrou 1. Então, aqui depois, ó, como fica essas pontas. Ó, essas pontas ficam assim. Desse jeito. Com essa pontinha aqui e a outra pontinha aqui. Então, nós vamos cortar, tirar essa pontinha aqui, ó. Vamos tirar essas pontas, tá? Tiramos todas as pontas. Ó. Tiramos todas essas pontinhas. Ó, tiramos todas, tá? Depois de tirar todas essas pontinhas, sempre fica uma rebarbinha, sempre fica uma rebarbinha. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela, sabe, aquela lixa de uma que você já tem em casa, que já foi usada. Então, cortamos todos, ó, todas as pontinhas. E aí, vai pegar aquela lixa, e vamos dar uma lixadinha, ó. Uma lixadinha de leve,
de leve, para tirar a rebarba. Em todos, fazemos isso em todos, tá? Em todos, bem suave, ó. Aqui, ó. Uma beiradinha aqui, ó. Tá vendo a beiradinha? Dá pra ver? Essa beiradinha, ó. Aí a gente vai aqui, ó, fazer assim. Fica lisinho. Lisinho, ó. Isso quando a gente faz, também não estraga a roupa. Das vezes, umas vezes você bota uma roupa, um fiozinho encosta numa roupa, já estraga a roupa. Então, por isso que a gente usa esse detalhezinho aqui, dessa lixa. É bem rápido, não é coisa demorada, não. É muito... É só para tirar qualquer rebarbinha que tenha, para não machucar. Só isso. Para não machucar e não puxar fio. Então, aqui ficou mais um aqui. Vamos cortar essa beiradinha aqui. Mesma coisa. Ó. Pronto. Ok? Então, vamos fazer nossa montagem. Vou deixar esse alicate aqui. Depois a gente pega de novo. Acabamos de usar. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Vamos pegar nosso fio de nylon 35. Gente, quando a gente trabalha com fio de nylon, uma coisa importante, que vocês saibam que fio de nylon não se corta até fazer o primeiro acabamento, nesse caso dos colares, né? Tô falando. Então, aqui, ó, nós vamos dar essa sequência daqui. Essa sequência daqui. Então, vamos começar daqui pra cá, certo? Ó. Então, nós vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos botar 7. Então, aqui nós vamos começar por aqui por cima. Então, a primeira coisa é uma bolinha pequena, um cristal, que a gente vai botar um cristal. Um tubinho, ó, um tubinho. Nós vamos botar uma bolinha prata grandinha, média, na verdade ela é média. Um cristal. Outra bolinha média, uma pratinha média, mais um tubinho. E assim, sucessivamente, até dar o comprimento da nossa peça, tá? Eu vou botar um bem. E para você não perder nenhum vídeo do nosso canal, você precisa se inscrever. E para isso é muito simples. É só você tocar nesse botão vermelho que se encontra logo abaixo desse vídeo. E aproveita e clica no sininho, porque você será notificado imediatamente todas as vezes que publicarmos um novo vídeo. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Eu não cortei, né? Então aqui eu vou passar o quê? Um chips. Aqui, ó. Um chips. Eu boto sempre do lado contrário. Ó, do lado contrário. Nesse caso aqui, do lado contrário. Eu vou dar 3 laçadas dentro de uma. 2, 3, 4. 3 laçadas dentro de uma e eu puxo.
Eu vou dar mais um para dar uma reforçada. Ó, prendo aqui dentro. E faço para encostar aqui, ó. Eu posso cortar, ou eu posso tomar direto. Eu vou tomar direto com essa medida. Aí eu vou... Eu sei, antes de cortar, até dar uma conferida se não vai passar aqui, ó. Ele não vai ficar ótimo. Aí eu posso até já fechar aqui, essa parte, ó. Para fechar, eu peguei o meu alicate, ó, de ponta chata, e faço isso, e ajusto. É a única... Gente, esse caso aqui, é uma das vezes que você usa o alicate assim, ó. Pegando a peça. Tá? Aí eu faço isso. Eu faço isso aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Do outro lado, a mesma coisa. Agora eu corto, porque eu já tô segura desse lado. Aí eu posso cortar esse lado aqui, tá? Eu corto, ó. Vou deixar mais ou menos, o que? Um palmo e meio, mais ou menos. Um palmo e meio, porque eu gosto de trabalhar com folga. Então, o fio de nalha é barato, gente. Não precisa cortar justinho para não ficar se apurrando. Como é que fala a palavra? Não precisa cortar justinho para economizar o fio de nalha. Por favor, não façam isso, porque às vezes dá muito mais trabalho do que você cortar um pouco maior. Aqui eu boto do mesmo jeito, os chips desse mesmo jeito, ó. Chips desse mesmo jeito. E aqui, olha o que eu faço aqui. Isso aqui eu vou dar laçada. Eu vou dar as 4 laçadas que eu dei naquele de lá, ó. Vou dar, e eu dou mais próximo da peça, para dar menos trabalho para mim. Porque tem que economizar tempo, né, gente? Então, aqui. Então, eu dou 4 laçadas aqui dentro. 1, 2, 3, 4. Sempre tem fio solto por aí. Então, a gente pega um pedaço de fio da mesma espessura do fio que você está trabalhando. Você vai passar. Ó, aqui é como se fosse uma grávida. Imagina uma grávida. Aqui o barrigão. Aqui, ó. E aqui é a coluna aqui, desse lado. Aqui tá um fio sol, tá vendo aqui, ó? Esse é um fio sol, que dá pra ver aí, ó. O fio de um lado tá esse fio aqui, e a laçada tá desse lado. Aí eu pego meu fio, um auxiliar, isso aqui eu vou chamar de auxiliar, e eu passo aonde tá um fio sol, aonde não tem a laçada. E eu vou puxar na mesma direção, ó. Eu puxo no mesmo tempo os dois. Faço isso aqui, ó. Daqui pra dentro, que tá saindo ali. Não vai sair, ele vai ter que ficar aqui dentro. Tá? Eu puxo na mesma direção. Cadê? Tá aqui, tá. Então, eu puxo, ó, na mesma direção. Na mesma direção eu puxo. Faço isso, ó. E ele ajusta. Ó, eu faço isso aqui. E ele ajustou, tá? Aí, antes de tirar o fio, eu vejo se o meu colar tá com movimento. Porque se não tiver com movimento, tem como eu dar uma trabalhada nele para soltar. Para dar um caimento. Aí, deu caimento, deu esse caimento, tá pronto. Aí, eu vou pegar aqui, ó, gente, ó. Esse aqui é a peça, é o fio inteiro do colar. Esse fio aqui é o fio do colar. E esse é o meu auxiliar que eu usei, esse é o auxiliar que eu usei. Então, eu puxo na mesma direção, ó. Na direção do colar. Eu puxo na direção do colar esse auxiliar, ó. Puxei. Por que que eu faço isso? Porque se eu puxar de qualquer jeito, ele vai dar folga no colar muito. Então, aqui eu olho se ficou bom, ó, não vai sair. Se precisar, se o buraco do chips for muito grande, aí você pode dar outra laçadinha. Mas aqui não vai precisar. Mas como? Seguro morreu de velho, eu vou dar mais 2 laçadinhas aqui dentro, tá? Dá só 2, porque não tem necessidade de dar mais do que isso. A mesma coisa, eu pego meu auxiliar, passo aqui, do lado onde não tem, só tem um fio, não é onde tá a laçada, e puxo e ajusto. Ajustei, puxo o fio que eu tô usando de auxiliar, aqui, ó. Esse aqui é o meu auxiliar, e esse aqui é o fio do colar. Eu puxo na direção do colar o fio, ó. Ok? Aqui queimo. Vou queimar, deixando 1 centímetro, ó, encostando o fogo. Essa encostada que eu dou
é como se estivesse dando uma solda no fio de nylon, tá? É como se estivesse soldando o fio de nylon. Aí eu faço a mesma coisa, ajusto aqui, ó, encosto. E fecho, porque o que acontece? O acabamento, o nozinho que a gente fez, fica escondidinho aqui dentro desse chip. Eu gosto desse chip por isso, que esconde o nó. Ó, como fica o nozinho escondido. Aí tá pronto, nosso colar tá pronto. Então aqui, como eu falei pra vocês, esse pingentezinho aqui é de sua preferência. O que você tiver, você pode colocar aqui, é de sua preferência. Então nós vamos colocar aqui com essa argola 8. Vou colocar esse pingentezinho aqui no meio, ó. Lembra aquele meio que tava os dois cristais grandes? Ele vai entrar aqui agora. Ó. Entrou aqui. E aqui nós vamos pegar uma argola dessa. As argolas 6, ó. Eu vou abrir de lateral. Eu vou pra frente. Passo aqui dentro do chips, aqui. E passo na corrente, ó. Na corrente. Olha, eu tô botando a corrente desse lado, porque meu feixe tem que ficar desse lado. Porque aqui, nesse pingente, ele tem também direita e esquerda, ó. Faço aqui, fui e voltei. Aí eu pego a outra e passo aqui dentro, no outro chips. E aqui eu vou botar meu fecho. Vou botar meu fechinho aqui, ó. Mesma coisa. E aqui tá quase pronto o nosso colar. Olha isso aqui. Ó, ficou lindo, 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 lindo. E aqui nós vamos botar um cristalzinho aqui. Vamos botar nessa corrente aqui, nós vamos botar um acabamento. Não vamos deixar a nossa corrente assim. Fazer um acabamento aqui na nossa corrente. Pego o alfinete de cabeça para bijuteria. Passa aqui dentro. Corto deixando 1 centímetro mais ou menos aqui, ó. Eu deito aqui, ó. E aqui eu faço aqui. Encosto. Eu abro na parte de baixo e volto. Aqui ele encaixa aqui dentro, ó. Tá vendo? E agora aqui eu vou pegar mais uma argolinha. Passa aqui na corrente que nós colocamos e no cristal. Olha isso, a diferença disso aqui, gente. Olha que coisa linda. E aí, gostaram? Se você quer realmente aprender a fazer eco-bijuterias exclusivas e inovadoras, você precisa assinar esse canal. Porque aqui eu vou publicar muitos vídeos como esse, mostrando técnicas para você criar peças inovadoras com diversos materiais.